Superando a todas as expectativas, mais uma vez, a Apple foi além, e com uma super tecnologia, elevou muito a definição do que um smartphone pode ser. Porém, algo curioso vem acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a Apple faz um enorme marketing em volta do lançamento do iPhone 14, sua operação e produção mundial de dispositivos vem migrando gradativamente da China para a Índia. Vamos entender o que está acontecendo. Parte 1. Por que os iPhones são produzidos na China? O principal motivo tem a ver com a mão de obra barata. Mas há outros motivos também para a Apple preferir produzir os seus produtos fora do território americano. Um deles seria o fato que os maiores fornecedores da empresa estão localizados na China, e trazer a produção para os Estados Unidos criaria grandes desafios logísticos. Somando a isso, tem também a questão do porte das fábricas chinesas, que são maiores e mais ágeis que as americanas. Em 2007, semanas antes do iPhone ir para as prateleiras, Steve Jobs redesenhou a tela do dispositivo alterando de plástico para vidro, forçando a revisão da montagem do aparelho. Para atender a esta demanda, uma fábrica chinesa mobilizou 8.000 operários, que em turnos de 12 horas, conseguiram em 4 dias uma produção de aproximadamente 40.000 iPhones. Se esta mesma produção fosse feita nos Estados Unidos, além de ser muito mais caro, para reunir 8.000 operários demoraria meses. Já na China, isso levou apenas alguns dias. Por esses motivos, a fabricação mundial do iPhone ainda está na China, porém, como mencionado anteriormente, gradativamente as coisas têm mudado. Parte 2. O crescimento da produção na Índia. Em 2017, a Apple produziu o primeiro iPhone na Índia, e desde então tem trabalhado com os fornecedores locais para tentar aumentar esta produção. Em 2020, a produção global do iPhone na Índia correspondia a 1,5%. Atualmente a produção global já corresponde a 5%. Até o final do ano de 2022 tem uma previsão que chegue a 7%, isso corresponderia por volta de 12 milhões de iPhones produzidos na Índia em 2022. No início deste ano, a Apple fabricou algumas unidades do iPhone 13 na Índia com uma diferença de 6 meses em relação à produção na China. Já com relação à produção do iPhone 14 na Índia, teve uma diferença de apenas 6 semanas com relação à China. Em 2023, para o lançamento do iPhone 15, a Apple acredita que a produção vai ser de forma simultânea em ambos os países. O governo indiano tem oferecido incentivos financeiros para produções tecnológicas como uma forma de atrair novos investidores e empresas. Parte 3. Problemas na Índia. Existem hoje 3 obstáculos que atrapalham todo esse processo de produção na Índia que precisam ser superados. Vamos conhecer eles. Número 1. Cadeia de suprimentos. Existe uma enorme rede de fornecedores que atendem a cadeia de suprimentos da Apple na China que não existe na Índia. Por esse motivo seria necessário um alto investimento para a formação de uma cadeia de suprimentos que atenda tanto aos prazos como também à questão da qualidade. Número 2. Segurança e confidencialidade. Para a Apple existe uma grande preocupação com relação à segurança e à questão de segredo de projeto. É de extrema importância manter confidenciais detalhes de novos produtos. Na Índia, devido a questões culturais, é mais difícil de implementar esses processos de segurança. Outra questão que também preocupa é com relação à alfândega indiana, que por procedimento abre as mercadorias para checagem do produto declarado. Número 3. Protestos nas fábricas. Nos últimos 5 anos a força de trabalho indiana causou muita dor de cabeça para a Apple com protestos. Os principais motivos eram a péssima qualidade dos alimentos e os salários baixos. Parte 4. Um tempo de incertezas. O mundo como um todo, principalmente pós-pandemia, vem vivendo momentos de muitas incertezas, potencializado também por outras questões.
As constantes sanções impostas pelos Estados Unidos vêm afetando muito as empresas chinesas, impactando na cadeia de abastecimento da indústria global. Além das questões de sanções, com o aumento frequente dos casos de Covid, os lockdowns têm se tornado frequentes na China. As restrições dos trabalhadores têm prejudicado muito o processo produtivo da indústria. Nos últimos anos também, os custos de produção aumentaram pelo menos 30%, com o aumento dos salários e dos custos indiretos. Somado a isso, temos também a questão das tensões com Taiwan, que poderia impactar muito na questão da cadeia produtiva da Apple. Assim como também o fator da guerra na Ucrânia, que tem sufocado as cadeias de abastecimento do leste europeu, e tem gerado também uma desconfiança da relação entre Rússia e China. Devido a essas principais questões que relatamos, a Índia cada vez mais vem se tornando uma alternativa de produção para a Apple. Segundo os dados levantados pela JP Morgan, tudo indica que até 2025, 25% da produção global de iPhones serão feitos na Índia. Vivemos em um mundo de constantes mudanças, e para as grandes empresas não seriam diferente. Quem não se adapta, e não busca alternativas para essa nova realidade, tem grandes possibilidades de perder mercado. Em muitos setores está sendo verificado esta diversificação dos polos fabril, que hoje é centralizado na China. Pragmatismo pode ser a palavra que melhor define o momento atual que as empresas vivem. Nos bastidores existem muitos conflitos internos e externos que afetam diretamente as questões geopolíticas e econômicas dos países. Questões tecnológicas é uma realidade desta geração. Nos tempos atuais, quem domina as tecnologias detém um mercado de proporções globais. Com a evolução de satélites, Starlink, 5G, e entre outras ferramentas, o mundo está totalmente conectado, tornando o segmento de mobile extremamente competitivo e peça-chave na guerra comercial. Agradecemos muito que tenha assistido a este vídeo. Compartilhe conosco. Qual sua opinião sobre todo esse processo que está ocorrendo na China? Será que a Índia vai se tornar a fábrica do mundo?